Boa noite, todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Esperar um pouquinho pro Douglas entrar na live. Eu vou apresentando ele. O Douglas Boniek, não sei se eu pronunciei certo, é biólogo pelo FOP, mestre em engenharia ambiental também pelo FOP, doutor em microbiologia pelo IFMG, com período sanduíche na Universidade de Salamanca, na Espanha, na linha de pesquisa na área de microbiologia aplicada à biodeterioração e preservação do patrimônio pétreo de Minas Gerais. Ele possui pós-doutorado em microbiologia e química aplicada à biodeterioração e conservação do patrimônio pelo UFMG. Atualmente, ele é professor substituto no Departamento de Microbiologia do UFMG, professor adjunto no curso de especialização em conservação preventiva de bens móveis eclesiásticos da PUC Minas. E também é consultor na área de biologia e microbiologia aplicada à conservação preventiva. Tive o prazer de trabalhar com ele na reserva técnica da Renova, no resgate que fizemos das peças que foram afetadas pela barragem do Fundão. E aí eu convidei ele para falar um pouquinho para a gente sobre como é o trabalho do que vocês gostem. Só esperar aqui. Aí ele entrou. Olá, Douglas! Ei, Tainá, boa noite. Boa noite! Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo em paz. E aí, você pode falar um pouquinho pra gente sobre sua formação? Você tá me Tainá, ouvindo? Deu uma travadinha. agora voltou, deu uma travada sim. Por Ah, favor, repita. eu pedi para você falar um pouquinho pra gente sobre sua formação, sobre sua trajetória profissional. Você tem um baita currículo. Bom, na verdade, primeiro eu queria te agradecer o convite, é uma alegria. Você é super generosa, super. Desde quando a gente se conheceu, né, numa questão de trabalho mesmo, você sempre se demonstrou muito interessada, né, Você sobre esse também. assunto. E particularmente comigo, muito simpática, assim, e sempre querendo aprender um pouquinho mais. Eu Bom, super agradeço por ter aceitado o convite. Você é ótimo, eu sempre aprendo contigo. E imagina, também tão generoso e tão simpático. Muito obrigada. que é isso. Bom, em relação à minha formação, né, eu me graduei, eu fiz Ciências Biológicas lá na Federal de Ouro Preto, licenciatura e bacharelado. Até o finalzinho do curso, assim, a gente não tinha, eu particularmente, né, a grande maioria dos meus colegas de turma, a gente não tinha essa percepção, né, que o biólogo poderia atuar profissionalmente nessa área de conservação e preservação do patrimônio. Eu só tive esse pequeno, mesmo morando em Ouro Preto, né, que é um celeiro, né, de arte, de história, mas aí a gente teve, eu particularmente tive um insightzinho em relação, logo no final do curso, quando eu estava fazendo uma disciplina de graduação, e aí eu já trabalhava com microbiologia na época, na iniciação científica, e daí o nosso grupo, né, de trabalho na disciplina, a gente optou em fazer uma amostragem da diversidade microbiana que existia dentro de uma igreja, particularmente em Ouro Preto, no caso foi a Igreja do Pilar. Aí foi um trabalho simples,
mas que me direcionou, né, desde daquela época para onde eu estou hoje, né, na atuação profissional. Mas aí o tempo se passou, eu fiz o mestrado também lá em Ouro Preto, né, na UFOP, em Engenharia Ambiental, também trabalhando com microbiologia, mas mais ligada à área de preservação ambiental, de petróleo, de solo, uma coisa bem ambiental mesmo. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu fui contactado, né, logo depois já tinha terminado, pelo professor Antônio Fernando, que na época ele ainda estava, o conhecido Toninho, né? Na época ele ainda estava no IFAM. E ele entrou em contato comigo porque ele viu justamente esse trabalho que a gente tinha feito na Igreja do Pilar, em Ouro Preto, e esse trabalho eu publiquei num congresso de microbiologia, em Brasília, inclusive. Daí ele procurou o meu nome e me convidou para fazer parte da equipe que ia fazer o tratamento biocida com o Conjunto Escultórico dos Profetas lá em Congonhas. E daí eu falei assim, olha, tudo bem, eu entendo um pouco, mas eu nunca trabalhei com essa coisa de arte. Ele, não, mas é microbiologia. Você topa? Eu falei assim, topo. E quando cheguei em Congonhas, eu conheci a professora Maria Aparecida, né, que já havia, juntamente com uma equipe grande, né, desde a década de 90, feito um trabalho assim, primoroso com a conservação, né, dos profetas. Ela, obviamente, na parte da microbiologia, o professor Toninho na área de conservação, restauração, e outros profissionais da química, da geologia, todos da própria preservação ambiental também, todos associados. E aí eu falei assim, olha, eu acho, aí naquele momento eu tive a certeza, eu falei assim, acho que eu quero é isso que eu quero fazer. Mas ao mesmo tempo eu queria permanecer na microbiologia. Então eu propus à professora Maria Aparecida, né, da UFMG, do ICB daqui de Belo Horizonte, a fazer uma tese de doutorado, né, a ela me orientar, né, e eu trabalhar, né, fazer um doutorado nessa área de microbiologia aplicada, mais especificamente a preservação do patrimônio pétreo, aqui em Minas Gerais, e ainda um pouquinho mais específico de pedra-sabão, né? Então eu trabalhei especificamente com pedra-sabão, que é o que mais tem, Ouro Preto, Congonhas, Tabrites, Aham. tudo aqui em Minas, né? Ai, que Daí eu, arraso. daí eu fiz o doutorado aqui em Belo Horizonte. Depois de 2 anos de doutorado, eu fui para a Espanha. E aí eu fui fazer o período de sanduíche lá, com a parte mais, assim, bem específica de biologia molecular, de micro-organismos. Não era tão, assim, voltado à preservação, né, de patrimônio, mas era uma coisa bem específica, né, do estudo básico da biologia molecular. Depois eu retornei aqui para o Brasil, defendi o doutorado, fiz mais 2 anos de pós-doutorado em microbiologia e mais 1 ano de pós-doutorado em química. Todos Uau. esses pós-doutorados também foram associados, né, à preservação. Então, eu saí um pouquinho da pedra no pós-doc e comecei a trabalhar com tecido, com madeira, com outros suportes, materiais suportes, né, e nesse último pós-doutorado na química, também que eu fiz na UFMG, foi especificamente com acervo em papel. Então, assim, Gente, que eu incrível. passei de uma certa forma em vários tipos de materiais, né, todos associados com o objetivo comum, né, da preservação do patrimônio. Então é Que mais ou menos isso, arraso. minha formação. Nossa, só, né? Só isso. Só isso. Só tudo. Ah, coisa pouca. Que incrível. Nossa, fantástico. Eu nem sabia de todo os pós ainda, né? Ah, a gente fala, no meio acadêmico, a Sensacional. gente fala que depois que termina o doutorado e vai fazer o pós-doutorado, é o período de limbo, né? Que a gente não sabe muito bem para onde que vai, para onde que fica, mas aí é uma fase importante, né? Que a gente Sim, com vai, certeza. vai, né, a gente sai daquela pressão do prazo de defesa, de escrever a tese, e no pós-doutorado você fica assim, É. obviamente você parte do pressuposto que você é um pesquisador formado, né? Que você tem capaz de Sim, gerir a sua própria pesquisa. Mas assim, não é tão verdade, não, porque a gente sempre recorre, né, aos sim, mais experientes. com certeza. Mas, nossa, arrasou. E como que como é a atuação do biólogo numa intervenção, num projeto de restauro, de conservação preventiva? Uhum. Olha, eu vou te devolver essa pergunta. O que que você acha que nós, né, os biólogos, eles podem colaborar com vocês, conservadores, restauradores, né, no campo de trabalho de vocês? O que que você pensa, assim, que
Agora vou tomar o Nossa, seu lugar por um eu minutinho penso que só. é essencial. Eu penso que é essencial. Assim, eu vejo o biólogo bioquímico aliado a nós, a todo o trabalho de conservação e restauro, seja a parte executiva, seja o projeto, né, a conservação, que seja montar uma reserva, como foi lá no, na Renova, né? Eu penso que não é indispensável, né? Assim, é uma pena que muitas vezes a gente não consiga verba suficiente para contratar todos os profissionais que a gente deveria. Uhum. Isso por uma falta de valorização mesmo também, eu acho, né? Da nossa cultura brasileira com a preservação do patrimônio. Sim. Mas eu acho que é indispensável, assim, tanto para o patrimônio, né? Para a gente saber de fato identificar quais micro-organismos estão agindo ali, né? Muitas vezes a gente olha e fala, ah, tem fungo, mas que fungo que é? Que produto que será que realmente vai funcionar? Eu, como Uhum. restauradora, eu não tenho. O máximo que eu vou saber, talvez, é se ele está gerando uma mancha, se é um fungo manchador, se é um fungo, mas eu não consigo fazer essa identificação apurada, que muitas vezes vai necessitar de um profissional especializado, Sim. né? E não sei, aí eu penso que deveria ter mais esse incentivo, né? Também, para a gente trabalhar junto. Sim, sim. Eu acho que você falou a palavra assim, chave, assim, é imprescindível, né? É essencial. Imprescindível. Muitas vezes, eu já passei por situações assim que eles lembram, né, que o biólogo, que o profissional, ele pode atuar quando o problema já apareceu e muitas, Exatamente. quase que 90% das vezes já está de forma irreversível. Então, eles querem resolver o problema para ontem, né, seja por causa do prazo, né, de entrega da obra, ou seja, que já está numa etapa de avançado do processo de restauro, no caso, por exemplo, de uma igreja, por exemplo. Mas assim, e aí a gente não faz milagre. Aí, e muitas das vezes são equívocos no sentido de a ignorância, mas no sentido não assim negativo, mas no sentido de ignorar o conhecimento. Então, muitas vezes, medidas super simples que, se fossem tomadas antes, né, do processo, dando um exemplo de restauração em si, antes do processo de restauro, não gerariam consequências negativas posteriormente. Então, às vezes, eu entendo que é recurso, mas a grande maioria das vezes é falta assim, do conhecimento mesmo, que um profissional dessa área ele pode estar ali, ele vai estar atuando, né, e vai minimizar ao máximo consequências negativas que vão ter no futuro. E além disso, falando consequências negativas do bem cultural, né, do patrimônio. Mas a gente tem que levar em consideração também vocês, os restauradores, que estão ali em contato, conservadores também, obviamente, tá, gente? Não me crucifiquem, todo mundo. Mas eu falo assim, que estão ali diretamente em contato com a obra, né, com a escultura, com o bem cultural, a saúde de vocês, né? Vocês não sabem. Às vezes chega uma escultura para vocês restaurarem, você sabe, é da cidadezinha do interior de Minas, mas vocês não sabem como aquilo estava condicionado, né? Quais vulnerabilidades aquilo né, chegou para vocês. Por mais cuidado que vocês tenham, né, em uso de EPIs, hoje em dia, né, está super difundida essa questão da máscara, de luvas, né? Da questão da microbiologia mesmo, né? Mais ligado, né? A mídia agora está mais voltada para a questão dos vírus, que são também um grande problema, mas não tem nada a ver com patrimônio, os vírus. Embora alguns trabalhos publicados recentemente, né, fazem essa alusão, né, que também é possível, né, que haja uma contaminação cruzada com os bens culturais. Mas o ponto de vista assim, de cuidar da saúde de vocês. Então, é muito nós, né, os biólogos, eles podem chegar, eles né, eu me incluo nisso, a gente analisa a obra, a escultura, a pintura, seja o que for, né, e fala assim, olha, não tem perigo, pode trabalhar tranquila, né, não tem, aparentemente não tem nenhum micro-organismo ativo. Né, a gente faz testes para isso em laboratório, depois a gente pode conversar mais detalhadamente sobre isso. Mas isso eu garanto ao profissional, ao restaurador, ao conservador, que naquele momento ele pode trabalhar tranquilo, né, que do ponto de vista microbiano, né, a sua saúde não está vulnerável.
Então, assim, é uma via de duas mãos, né? A gente sempre pensa no bem, né, em preservá-lo, mas também a gente pensa em manter a integridade da saúde do profissional que está ali em contato diretamente com o acervo. O que é maravilhoso, né? Porque, inclusive, principalmente por a gente não ter uma regulamentação também, a gente não tem nenhuma proteção mesmo, não recebe por insalubridade. Se um Sim, restaurador fica doente, desenvolve uma doença grave às vezes, né? Ele não vai ter um apoio para se tratar, não vai ter nada, a não sim, ser que ele trabalhe numa instituição pública, e, enfim. Mas é muito raro também, né? Você ter um claro, restaurador claro. que consiga um cargo numa instituição pública. Então, realmente é Então vamos essencial, difundir, assim. né? Vamos Vamos difundir a difundir, importância. É super sim, importante, de verdade. com certeza. E você dá uma disciplina sobre os agentes de deterioração, né? Se você Dou, pudesse então. falar um pouquinho pra gente. Então, atualmente eu tô vinculado ao UFMG como professor substituto no Departamento de Microbiologia. Então, a microbiologia de forma geral, né, eu atuo lá em todos os cursos, desde os ambientais até a medicina, que é um curso da saúde, e também no curso de conservação e restauração que tem lá de graduação, né, na Belas Artes. Então, eles têm uma Uhum, disciplina, no primeiro período, inclusive, de microbiologia, dos bens culturais, e eu, em conjunto com outros professores, a gente atua, né, diretamente com os alunos de graduação. Embora eles uhum. estejam assim, no primeiro período, né, logo depois eles esquecem da gente, mas a gente planta a sementinha. E em contrapartida, eu atuo no curso da PUC, né? No caso da PUC, é um curso de especialização, né? Um curso de conservação preventiva de bens móveis eclesiásticos. E aí é um curso extremamente novo, né? A primeira turma foi no ano passado, né? Esse ano agora a gente teve a segunda turma. E é um curso assim gostoso, porque assim a interdisciplinaridade é gigante. Então você vê profissionais de todas as áreas de formação, né? Enfermeiro, dentista, restaurador, historiador. Então está todo mundo ali no intuito de aprender. E aí eu atuo eu leciono essa disciplina que são agentes de deterioração. Logo no início eu falo, olha, a intenção não é formar nenhum biólogo, nenhum microbiologista, nenhum entomólogo, né? Mas eu quero que vocês entendam um mecanismo, tipo assim, identificar esses organismos, né, que causam tantos danos, né, aos meios culturais. E até mesmo esse conhecimento, obviamente eu aprofundo bastante, porque na especialização a gente pode, né, a gente pode abusar um pouquinho, né, da profundidade do conhecimento, mas o intuito de verdade ali é que eles saibam, né, quando eles saírem ali desse curso e forem atuar no mercado de trabalho, eles saibam dialogar com os outros profissionais, até mesmo para o outro profissional entender a demanda. Por exemplo, olha, Uhum. parece que tem um ataque de insetos xilófagos nessa escultura. Chama o entomólogo, chama o biólogo que vai entender, que vai definir se realmente está ou não infestado. Mas até para ele chamar o biólogo, ele tem que entender que aquilo ali é um ataque de insetos. Sim, Entendeu? Então, o intuito do curso, embora ele seja bastante intenso, né, porque são aulas longas, né, num curto espaço de tempo, no final todo mundo sai um pouco meio, meio de overdose assim, de conhecimento, mas e eu tenho consciência que é impossível você absorver todas as informações no de curto espaço de tempo, mas ao final do curso eu percebo, né, no finalzinho que foi plantada, né, a sementinha do conhecimento, e se lá na frente eles realmente precisarem, né, do profissional, no caso aqui a gente está falando do biólogo, mas pode ser o químico, pode ser o historiador, qualquer outro, ele vai saber entender, né, a necessidade da atuação desse profissional no campo de trabalho. Então é mais ou menos por aí. Lembrando também que nessa parte, eu não abordo só a questão da biológica, né? Que aí, como é conservação preventiva, agente de deterioração, a gente engloba também outros fatores físicos e químicos que estão associados, né? Junto com os uhum. biológicos, né? Que causam os danos tão severos aos bens Sim. culturais. Ah, que ótimo. Nossa, eu quero fazer esse ano a pós. Só para ter Ano que aula vem tem contigo. outra. E eu queria saber um pouquinho sobre os mitos dos agentes de deterioração. Então, são vários, né? Vou citar alguns aqui para não, não delongar muito. É aquela história, quando
o fato ele não é pesquisado, né, e agora está mais ainda em evidência aquela questão da comprovação científica, é difícil você afirmar, né, que aquilo realmente é aquilo que causa ou não, ou que está ativo ou não. Uma da questão mais difundida assim, em relação né, aos profissionais de conservação e restauração é a questão dos insetos. Né? Essa informação é difundida de que se há excremento de um determinado tom de coloração do inseto, significa que o inseto está ali, está ativo, ou se está num outro tom diferente, na verdade, esse inseto já esteve ali por algum momento, mas não está mais ativo, embora você não detecte, né, a presença do inseto em vivo ali. Mas, na verdade, está muito mais associado ao tipo de madeira que ele está deteriorando. Né? Então, por exemplo, se ele está deteriorando uma madeira escura, né, muito lógico que seu excremento também seja um tom mais escurecido em relação a uma madeira mais clara. Mas a gente também não pode ignorar o fato de, por exemplo, se aquele excremento ficou muito tempo exposto, ou à oxidação, ou até mesmo incidência de luz ultravioleta, ou qualquer outro comprimento de onda, que isso pode acontecer reações que vai mudar, sim, a tonalidade do excremento. Também é um fator associado. No entanto, você não pode afirmar, né, que aquele excremento é proveniente de um inseto ativo ou não que está mais ativo. Então, há essa informação difundida, mas que, na verdade, não é tão por aí, não, sabe? A gente tem que ter mais cautela ao afirmar isso. Olha só. Uma outra, já em relação aos micro-organismos, né, aos fungos, é muito comum, no caso dos fungos filamentosos, as pessoas observarem manchas, né, seja nos bens móveis ou em esculturas, né, enfim, de forma geral, que, olha, tem fungo e está ativo e que está causando danos, né, negativos, deterioração. Mas, na verdade, assim, a olho nu, você não consegue determinar, né, a partir daquela mancha, se aquele fungo está ativo ou não. Então, ele pode estar por algum momento, em alguma época da história, ele esteve ali, né? Mas, atualmente, basicamente, assim, olhando, nem eu, se eu pegar uma escultura com uma mancha, né, não é possível afirmar se o fungo está ativo ou não. Para a gente determinar essa questão de se está vivo ou não, ativo ou não, a gente faz ensaios em um laboratório de pesquisa, a gente faz a coleta, né, da amostra e faz a análise. E aí a gente consegue sim afirmar, olha, aquela mancha é proveniente de um micro-organismo ativo, ou então aquela mancha pode ter sido, né, num tempo passado, ou então pode ser por outros motivos, reações químicas, ou até de outros tipos de agentes, né, que não biológicos. Então, as pessoas tendem a ver uma manchinha e já achar que tá, né, se apavorar, né? Mas não é bem por aí também, não. A gente tem que ter mais cautela ao determinar esses certos parâmetros. É mais um motivo para a gente ter a parceria sempre com esse profissional, né? Claro. Porque mesmo num projeto é essencial que a gente saiba o que está acontecendo com a peça para saber o que vai propor, né? Claro. Às vezes não precisa de um produto tão forte, ou né? Enfim. Aí eu já vou puxar o gancho, né? Que eu já falei da coleta, a gente faz as análises no laboratório. Então eu já vou puxar o gancho, né? Para não perder o raciocínio. Na verdade, quando a primeira percepção que a gente tem é visual mesmo, né? A gente observa visualmente, olho nu, ou com auxílio de lupas, né? Se aquilo é proveniente de um crescimento microbiano. Então tem características, igual os fungos filamentosos, por exemplo. Eles têm um crescimento radial. Então é possível você fazer uma inferência de que aquela mancha, aquele crescimento é proveniente de um micro-organismo, no caso aqui eu estou dando exemplo de um fungo filamentoso. Mas como eu te disse, só vou ter certeza fazendo uma coleta e levando isso ao laboratório. No caso, isso que a gente faz os testes em laboratório in vitro. Né? Existem outras formas também da gente detectar a atividade de um micro-organismo, se ele está presente ou não, in situ, que a gente fala assim, no local. Né? Então, eu vou dar um exemplo, né, que eu tive experiência lá com o Conjunto Escultórico dos Profetas. Ali não tem como você né? Não é indicado, obviamente, nem é permitido você coletar amostras. Também você não pode retirar a escultura de lá, mesmo porque ela é fixa, né? E por N outros fatores. Então, você faz um ensaio in situ, que esse ensaio é denominado respiração microbiana, no qual é simplesmente uma reação química, né, de respiração, no qual, assim como os micro-organismos, assim como a gente respira, né, oxigênio libera CO2,
No caso dos micro-organismos aeróbicos, né, tem que ressaltar isso, que são os fungos filamentosos, eles também liberam CO2. Então a gente consegue fazer uma inferência da quantidade de CO2 que é liberado para a atmosfera proveniente exclusivamente desses micro-organismos. Eu não vou entrar aqui na técnica, depois quem quiser tiver interesse, né, pode me procurar que eu explico direitinho. Mas é uma outra forma de você fazer inferência ali, e ali com 24 horas você consegue afirmar se aquele micro-organismo está ativo ou não. No caso do laboratório, a gente leva essa amostra, né, que foi coletada. Obviamente, a gente não vai tirar uma amostra muito significativa. É de praxe as coletas serem com suave, né? Hoje todo mundo conhece o que é o suave. No ano passado ninguém sabia o que era o suave. Hoje todo mundo sabe que nada mais é que uma haste, né? De algodão. E aí você faz, né? Você, dependendo da sua amostra, né, que você quer, dependendo do seu bem que você está mostrando, você umedece aquilo com uma água destilada ou uma salina. Você coleta aquela amostra e leva para o laboratório. E aí você consegue cultivar aquela amostra e afirmar, olha, naquele momento, naquela zona, né, de coleta, existiam micro-organismos e aí X, Y, Z, e eles estão aqui ativos. A gente consegue registrá-los no laboratório. Por outro lado, eu tenho que levar em consideração também que quando eu falo que eu vou levar para o laboratório para cultivar, né, que a gente faz aquele cultivo clássico, né, que é em placa de Petri, né, para a gente determinar mesmo a presença ou ausência da colônia do micro-organismo. Isso também serve para bactéria e outros seres microscópicos. Existe uma porcentagem muito alta daqueles que a gente não consegue cultivar no laboratório. E aí o que eles chamam de... são os micro-organismos não cultiváveis. Então, na verdade, ele pode estar presente na sua amostra, no seu bem cultural, mas eu não consigo identificá-lo no laboratório, da forma clássica, né, de cultivo. E a gente lança mão de outras ferramentas, né, que a microbiologia nos oferece, como o DNA. Então, a gente detecta a presença do DNA desses micro-organismos e fala, olha, embora a gente não veja, né, o seu DNA está ali. Né? Então, tem o DNA do micro-organismo X, Y, Z, além desses cultiváveis. No entanto, a gente só consegue identificá-los do ponto de vista assim, de espécie, né, taxonômico que a gente fala. Como a gente não tem a colônia, né, o micro-organismo em si, a gente não consegue fazer inferências nenhuma. Por exemplo, que cor que ele é? Ele está produzindo algum metabólito, ele está produzindo algum ácido orgânico, ele está produzindo algum corante que tá manchando a minha escultura. Isso eu não consigo determinar. Eu posso buscar na literatura, né, por exemplo, a espécie X, sei lá, um Aspergillus niger, por exemplo, que eu não consegui cultivá-lo, e aí olha, a literatura afirma que ele produz melanina, que ele produz ácido orgânico, então eu faço uma inferência indireta. Mas assim, é uma ferramenta bacana, né? As pessoas têm sido difundidas bastante, né, nos estudos de biologia. No entanto, pouquíssimos estudos de microbiologia aplicada à preservação do patrimônio utilizam essa ferramenta, justamente porque a gente não consegue fazer inferência nenhuma. Né? A gente sabe quem é o micro-organismo, mas não sabe o que ele faz, né? Quais os danos eles estão causando para o patrimônio. Então, é uma ferramenta, mas assim, nesse contexto da preservação, não te traz muitas informações, mas é válido, né? Apesar de ser bastante cara em comparação com a técnica clássica, é válida porque é uma informação válida, né? E Sim. Bastante acurada. Porque é melhor se tratando... uma informação já assim do que nenhuma, né? Claro. Então, se a pessoa tem recurso, o laboratório tem recurso, é perfeitamente possível fazer. E é igual, eu até faço uma analogia, que é igual o teste de DNA, né? Se o DNA tiver uma qualidade boa, a sequência estiver bacana, você tem lá 99,999% de identidade com um micro-organismo, né, padrão. Você faz essa comparação. Então é mais ou menos por aí, né? Depois que a gente vai para o laboratório, a gente tem essas informações. Que legal. Nossa, um trabalho complexo, né? Mas é gratificante. Com certeza. Aí agora você vai me perguntar, eu vou te adiantar. Você vai me perguntar, então, qual que é a importância de eu identificar um micro-organismo? Para quê? O que isso vai me trazer de informação relevante? Na verdade, para o restaurador, não importa se é banana, maçã ou chocolate. Não importa a identidade.
importa o dano que ele está causando, né? O dano negativo. E daí, Como mas que essa vai ser combatido, né? Exatamente. Essa informação da identidade é extremamente importante para a gente saber com quem a gente está lidando, né? Primeiro, quais os danos eles estão causando, né? Os danos negativos, e como que quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para eliminá-los. Que ferramentas são essas? São os agentes biocidas, né? Então, biocida a gente tem essa denominação de uma forma geral, né? De todos os agentes que vão eliminar seres biológicos, seres vivos, né? E aí tem as denominações mais específicas. Por exemplo, se eu quero combater o controle, né, se eu quero ter o controle do crescimento de um fungo, então esse biocida é denominado fungicida. Se é uma bactéria, é bactericida. Né? Então tem essas pequenas denominações mais específicas para cada organismo. Então a gente lança mão, né, desses agentes. Existem vários métodos, né, de controle do crescimento, então a gente sempre busca o que a gente fala de biorreceptividade. Saber o biocida que você vai utilizar para eliminar o micro-organismo e causar o mínimo dano possível sobre o bem cultural, sobre a obra de arte, de forma geral. Porque, por exemplo, a grande maioria dos biocidas eles são diluídos em etanol, em álcool isoamílico, outros solventes orgânicos. Então, por exemplo, você não vai utilizar um biocida, né, líquido, né, diluído num solvente orgânico, para você eliminar insetos ou espólios fúngicos em um acervo de papel. Não é compatível. Né? Você vai eliminar o problema do agente biológico, mas você vai causar danos muito mais severos ao seu acervo. Então você tem que buscar, né, saber lidar, qual é o melhor agente biocida para eliminar o agente biológico, né, e manter a integridade do bem cultural. Então é mais ou menos por aí que a gente segue os caminhos, né, para poder acertar. Extremamente importante. E aí, não, pode falar, eu estou te interrompendo. Não, pode falar, vai. Não, só para complementar, né, então como que a gente pode, como que a gente vai escolher, né, tecnicamente, um biocida, além dessa questão... Isso. Então eu li seu pensamento. Além, né, dessa questão da compatibilidade com o material, o que a gente vai avaliar? Primeiro, se o biocida ele é eficaz para aquele determinado micro-organismo. Por isso que é importante você identificar. Nas minhas aulas eu sempre faço uma analogia quando você está com uma dor de garganta e você vai ao médico, né, dor de garganta, né, muito possivelmente é uma colonização bacteriana, você vai ao médico e ele vai receitar um antibiótico. O mais coerente, o mais correto possível seria ele fazer uma coleta da sua garganta, fazer o cultivo, identificar a bactéria, fazer os testes de sensibilidade e resistência para os antibióticos, escolher um antibiótico específico para aquela bactéria da sua garganta e aí te tratar. Só que o tempo não é hábil, né? Isso demora 1 semana, 15 dias. Você vai ficar com dor de garganta por muito tempo. Então ele vai te dar um antibiótico que a gente chama de amplo espectro. Quer dizer, ele vai vai combater o maior número de bactérias possíveis, daquelas que são descritas na literatura, que vão colonizar a sua garganta. Mas, tudo bem, é aceitável, né? Quando você toma antibiótico, você fica meio baqueado, né? Você tem os efeitos colaterais, porque é uma bomba atômica, né? Fazendo uma analogia assim, para você, para o seu organismo. Porque como ele não tem especificidade, ele vai matar todas as bactérias que estão ali. As ruins, que estão causando, e também as boas, na verdade, né? Que fazem parte da nossa flora, que estão convivendo com a gente, né? A gente nasceu, foi colonizado e vai morrer com elas. Mas, voltando ao assunto da questão da conservação do patrimônio, a gente tem esse tempo. A gente tem 15 dias, a gente tem 20 dias. Então, não adianta você utilizar uma bomba atômica para você eliminar o seu micro-organismo que está deteriorando, porque você consegue sim, você tem, o objeto ele não vai sofrer 20 dias a mais, 20 dias a menos, né, do ponto de vista comparando com nós humanos. Então você pode sim, você coleta, você identifica o seu micro-organismo, aí você faz um laboratório que a gente chama de teste de susceptibilidade. Então no caso dos fungos, a gente faz os testes com os fungicidas, a gente pega uma lista de fungicidas que já estão descritos na literatura, né, que tem já definido que eles têm uma ação fungicida
né, sobre essas espécies que você detectou, né, na sua coleta, por isso é importante a identificação. E aí você vai determinar as concentrações. Olha, eu vou fazer um teste. Será que 0,5 microgramas é suficiente? 1 micrograma? Aí você faz uma escala e aí você define. E aí você aplica aquilo, né? Faz o teste in vitro, que a gente chama em laboratório, e você detecta, olha, essa concentração já foi suficiente para eu eliminar. Então eu não preciso usar uma concentração muito alta. Então essa concentração já é suficiente. Então eu vou usá-la para eliminar esse tipo de micro-organismo que foi detectado. Mas eu faço um pequeno parêntese, abro um pequeno parêntese, porque isso a gente está fazendo in vitro, em escala laboratorial, tudo controlado. No campo é diferente, no ateliê é diferente, na reserva técnica é diferente. Então, antes mesmo da gente fazer o tratamento, né, propriamente dito, a gente tem que testar para ver se esse biocida não causa nenhum prejuízo à obra, né? E a gente testa se realmente ele é eficiente ou não. E aí, fazendo tudo isso sendo comprovado, né, em escala pequena, aí sim, olha, fica determinado que esse tratamento é o mais adequado para esse tipo de suporte, para esse tipo de fungo, né? Cada caso é um caso. Por isso que eu falo assim, não é uma receita de bolo. É tipo assim, vou usar tal biocida para eliminar... Não. Cada caso é um caso. Cada micro-organismo é um micro-organismo. Até mesmo um micro-organismo de uma mesma espécie, ele pode sofrer o que a gente chama de mutações aleatórias, e aí ele criar uma resistência àquele antifúngico. Assim como... Aí eu volto à bactéria da garganta. Assim como também, né? Ano passado eu tomei esse antibiótico, deu certo. Esse ano já não deu mais. É porque essa bactéria ficou resistente a esse antimicrobiano. Então é mais ou menos por aí o andar da carruagem, né? Mas aí é específico, eu reconheço, é bastante específico, né? O restaurador, ele não vou cobrar isso dele de jeito nenhum, mas é extremamente essencial, porque a partir daí você faz o tratamento, depois que o tratamento, esse tratamento é validado, né? Você, olha, eu te asseguro com, sei lá, 99,9%, a gente faz uma estatística, né, para nos resguardar, que isso é possível, que agora a sua obra está livre de contaminação microbiana, então você está segura e a obra também está segura em relação ao ataque microbiano. Isso eu dei um exemplo de um agente químico, né? Mas a gente tem que pensar que existem outras ferramentas, como, por exemplo, a atmosfera anóxica. Então, eu falei do papel, né? O papel, o biocida líquido não vai funcionar, mas a atmosfera anóxica vai super bem. Mas aí tem a limitação. Se é a atmosfera anóxica, eu vou retirar o oxigênio, então vai servir só para organismos aeróbicos, né? Que são os fungos filamentosos e os insetos também. Os organismos anaeróbicos, como tem bactérias anaeróbicas, isso não vai fazer diferença nenhuma para elas, né? Então, todo método tem a sua eficácia e tem a sua limitação, né? Um outro método biocida é a radiação gama, que é super eficiente, né, para a grande maioria de micro-organismos, até mesmo de insetos. No entanto, dependendo do seu material suporte, se ele for uma rocha, beleza. Se for um papel ou se for uma madeira, a radiação gama, dependendo da dose, né, do tempo de exposição, vai atuar sobre a celulose, né, que são as moléculas do papel, lignina, madeira, e aí vai destruir todo o seu objeto. Então, resolvo o problema da contaminação biológica, mas aí eu crio um problema estrutural. Então, assim, nossa, tem casos e casos. Até mesmo a utilização de inseticidas, né? Você pensa, você recebe uma obra que está infestada de insetos. A primeira atitude que você vai ter é aplicar realmente um inseticida, né? Para eliminar aquilo. E daí, só que dependendo do biocida, da composição orgânica, se ele for de composição orgânica, isso pode gerar provavelmente gerará danos negativos, proliferação microbiana, né? Você ofereceu material orgânico para os micro-organismos. Então eu resolvi o problema dos insetos, mas aí eu criei um problema de uma colonização fúngica futura. Então cada caso é um caso, não dá para Nossa, não dá para definir um padrão, uma complexo. cartilha, né? Sim. E são duas coisas que eu acho que a gente tem que mudar no nosso sistema, né, de preservação do patrimônio, que é a valorização, né, o recurso, né, para a gente conseguir fazer tudo isso, porque é realmente o essencial, mais indicado,
né? E o tempo, né? Todos os projetos que eu fiz até hoje, os trabalhos que a gente faz, geralmente é assim, tudo para ontem. E é uma urgência, um desespero, É, tem que ser para ontem, porque não sei o quê, e aí você vai fazendo, nunca dá tempo. E aí você tenta justificar que precisa desse profissional, precisa daquele, mas não tem tempo, não tem verba sim, e não sei o quê. E sim. isso é tão complicado, né? Eu É. espero que a gente consiga mudar isso com o tempo, mudar essa realidade. Aos Tomara. pouquinhos a gente vai tentando, né? Olha, eu vou só puxar. Eu vi que alguém perguntou aqui: existe tratamento enzimático? É o Carlos. Carlos, oi? Deixa eu ver. Beleza? Eu lembro de você. Existe, existe. São coisas mais. Eu falei de técnicas mais clássicas, né? Mas existem tratamentos digamos assim, modernos, né? No caso, do tratamento enzimático, são utilizados nanopartículas, no qual você acopla enzimas nessas nanopartículas, seja de prata, seja de ouro, e aí a enzima vai é, 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 combater, né? Cada enzima vai ter uma ação, um mecanismo de ação específico, vai combater a colonização. No caso de fungo, biofilme bacteriano, é possível. E uma outra que está assim, super Bacana. em alta, que é recente também, um grupo lá da Espanha, da Politécnica de Valência, eles utilizam controle biológico. Então, na verdade, eles Uhum. utilizam bactérias, né? Eles fazem tipo compressas, né? Em géis, utilizam colônias de bactérias para evitar o crescimento fúngico, né? Então, e vice-versa, também é possível. Sim, Então, são estudos mais modernos, né? Mais recentes que estão sendo feitos. Geralmente, esses estudos são todos feitos em escalas laboratoriais, então tudo controlado, e a gente sempre tem que levar em consideração a questão do custo-benefício, né? Voltando à questão que você falou do início, do custo, né, de sim, uma obra, de um orçamento. Então, assim, a gente tem técnicas fantásticas que a gente tem comprovação científica que vão resolver o problema, mas, ao mesmo tempo, não são viáveis, né? Só um pequeno parênteses, assim, uma experiência que eu tive de uma igreja lá em Congonhas que tinha que fazer a limpeza da fachada toda em pedra-sabão, mas não tinha grana. E eu falei assim, olha, putz, que você recomenda? Eu falei, olha, fazer limpeza com esponja, macia e água. Só. uhum, Entendeu? É assim, para minimizar mesmo a questão da colonização fúngica. Mas é complicado. Eu falei, olha, a sim, mão coçou. Eu falei, olha, o ideal é fazer isso. Mas não tinha recurso, não tinha tempo, não tinha nada. Então a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Não só a eficácia, mas também a realidade, o custo-benefício. com certeza, exatamente. A Vanessa, oi Vanessa, ela perguntou, eu não tô achando a pergunta ali, tem muita, Nossa, vai mas subindo, ela não vejo perguntou nada. mais ou menos a mesma coisa que eu tinha te perguntado também sobre a questão da reversibilidade. Eu Ah, acho que foi isso que polêmica. ela perguntou. Como que é? Eu tô procurando aqui, mas acho que foi mais ou menos isso mesmo, a questão da reversibilidade com o tratamento de. De biocidas, né? Na verdade, Isso. tudo que você aplica, né, sobre um bem cultural, uma obra de arte, aquilo vai ter uma ação, obviamente. No caso de um biocida, vai ter uma ação ali biológica, né, de um composto químico, vai ter Uhum, uma ação contra o crescimento biológico, né, do uhum. determinado Ah, micro-organismo. questões residuais, é a mesma coisa. Desculpa. Tá por aí. É. Vai ficar, e é o que a gente fala que cada, né, que esses compostos, né, químicos, eles têm o que a gente chama residual, ela falou, de tempo de meia-vida, né? Então cada composto químico como ação biocida, ele tem um tempo de ação, né? E aí isso varia, obviamente, da concentração que você está utilizando e da composição química mesmo. Então a gente tem biocida Uhum, que duram 2 anos, que duram 4, que duram 6, que duram 20, né? E essa uhum, questão da durabilidade está muito associada a um termo que chama recalcitrância, que é a sua persistência uhum, no ambiente. Então, por exemplo, a gente tem que pensar que, olha, se a gente vai fazer um tratamento com uma escultura que está exposta ao relento, a gente tem que pensar que ela está suscetível a várias intempéries, né? A radiação solar, chuva, vento. Então, aquilo, a gente tem os dados laboratoriais, olha, vai durar 5 anos, né? O tempo de minha vida. Mas a gente tem que levar em consideração os outros fatores. Agora, uma vez que isso foi aplicado, né, sobre a sua escultura, o seu bem cultural, né, estou dando o exemplo de uma escultura,
por mais que ele perca, né, a sua eficácia do ponto de vista biocida, ele vai ter o residual, né? Então, na verdade, essa questão da irreversibilidade é justamente isso. A gente não consegue retirá-lo dali. Por mais que ele perca a sua ação inicial, ele sempre vai estar ali, né? Então, na verdade, é irreversível, né? Essa questão. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, não, era essa a dúvida mesmo. E você tinha comentado sobre a confusão que as pessoas fazem, né, sobre degradação e deterioração. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, na verdade, alguém perguntou alguma coisa aqui. Reversibilidade de materiais em restauração existe? Ele Não é colocou. pergunta. Não é pergunta. Tá, fica aí no ar. Você é restaurador, você reflete. Bom, essa questão é muito comum ter essa confusão, né, das pessoas utilizarem os termos como sinônimos. Na verdade, não são sinônimos, são sentidos completos, são antônimos, né, do ponto de vista da ortografia portuguesa, são nomenclaturas completamente distintas, sendo que a degradação, né, seja ela, a gente sempre coloca o bio antes como prefixo quando tem algum agente biológico associado. Seja ele microbiológico, insetos ou mamíferos. Então, quando tem alguma coisa associada a biológica, a gente coloca o prefixo bio, tanto na biodegradação quanto na biodeterioração. Quando não tem, né, nenhum fator biológico, é só um fator químico ou físico, aí a gente tira esse prefixo e utiliza mesmo deterioração e degradação. Mas aí, vamos lá, a degradação, na verdade, é o que a gente fala que é um fenômeno positivo, não há perda de valor naquele material. Então, eu dou um exemplo, assim, que é mais comum que das pessoas entenderem. Se há um derramamento de petróleo, por exemplo, no oceano, o petróleo é uma molécula grande, complexa, orgânica, né, tem vários anéis de carbono, e aí, sobre a ação da ultravioleta, ou sobre a ação de outros micro-organismos, outras bactérias, eles podem degradar essa molécula, ou até mesmo na refinaria, né? O petróleo ele vai para a refinaria e ele é todo fracionado. E aí, essas frações do petróleo geram outros compostos, gasolina, gás, diesel. Então, essa molécula foi degradada. Geralmente, a ação da degradação tem alguma ação enzimática associada a ela. Então, essa molécula foi degradada e ainda permaneceu o seu valor associado a ela. Não se perdeu. Já a deterioração, no caso de ter um organismo biológico associado à biodeterioração, é quando você tem uma perda desse material. Você perde o valor completamente. E é o que eles falam que por definição, né, conceitual, você tem um valor, é um fenômeno negativo. Então, por exemplo, se você tem uma traça que está ali passeando no seu acervo em papel, essa traça ela vai estar se alimentando desse papel. E aí, uma vez que ela se alimentou, o papel se perdeu. Não há mais. O único resquício desse papel que você vai detectar é pelo excremento desse inseto. Então você deteriorou, né? A traça deteriorou esse objeto, esse papel. Mas aí a confusão, na verdade, eu acho que dessa forma assim fica clara, mas a confusão, na verdade, ela ocorre por um processo estar intrinsecamente associado ao outro. Por exemplo, o próprio exemplo mesmo da traça. Se a traça está deteriorando esse papel, o papel a gente sabe que ele é um composto de celulose, hemicelulose, lignina, tem todos os compostos ali associados à folha de papel. A traça, o inseto em si, ele não consegue digerir essa celulose. Então ela precisa de outros micro-organismos no seu aparelho bucal que vai degradar esse papel. Então, para que ocorra essa degradação no interior da boca dela, do aparelho bucal dela, existem enzimas, né? Eu falei que o papel é composto de celulose, hemicelulose. Então, tem enzimas específicas, como a celulase, por exemplo, que vai ser responsável pela degradação. Vou quebrar essa molécula. E aí eu vou oferecer, eu não, né? Vai ser oferecido a esse inseto toda a energia que estava nessa molécula que foi quebrada. Então, dentro do processo de deterioração, existe uma ação enzimática de degradação. Mas o processo final é o determinado como deterioração, porque você teve perda do papel. Um outro exemplo, por exemplo, são os próprios fungos. Os fungos que crescem sobre esculturas de madeira. É o mesmo raciocínio. Os fungos, eles precisam de carbono, de compostos orgânicos para eles se alimentarem. Eles não conseguem fazer isso sozinhos. Eles produzem enzimas, que são denominadas celulases, que vão degradar
a celulose da escultura de madeira. Houve uma degradação, ok. Mas e no final? No momento que a madeira foi perdida, o que acontece? Deterioração. Como foi um fungo, um agente biológico, a gente coloca o prefixo antes. Antes, biodegradação. Então, assim, a diferença é essa, as pessoas, é difundido essa informação de forma que as pessoas se confundem, né? Eu leio artigos, né, utilizando os termos de formas equivocadas, mas, assim, as grandes revistas, né, de publicação de microbiologia aplicada ao patrimônio, tem até uma revista super famosa que é exatamente, o título dela é International Biodegradation Biodeterioration. Então, ela distingue ali os dois sinônimos. Né? Então, se você escrever uma coisa errada nessa revista, você nem chega nem perto de publicação dela. Mas, assim, enfim, a gente tenta esclarecer da melhor forma possível para as pessoas. Eu entendo que é uma área super interdisciplinar. Então, por exemplo, a gente estava conversando uma outra oportunidade de irreversibilidade. Né? Irreversibilidade para você entende de uma forma, eu tinha entendido de outra, né? Eu entendi uma questão química, bioquímica. Então, eu entendo que é uma área muito interdisciplinar, mas, em se tratando de conhecimento científico, eu acho que a gente tem que normatizar isso, sabe? A gente não pode falar que banana é maçã, e maçã é chocolate, e chocolate é laranja. Não é. É banana, é chocolate é chocolate. Então, tem que haver essa normatização para que a informação seja difundida para todos. E que todos entendam, né, a diferença de cada um E para a gente conseguir trabalhar junto, né? Exato, que é essencial. exato. A comunicação ficar fluida, né? Eu mesma, eu vi a Vanessa falando aqui e tá pensando se eu usei os termos errados. Eu também fiquei pensando nisso quando você falou, porque eu também nunca tinha me atentado para isso. E realmente, na hora que você explicou, eu falei, nossa, abriu minha cabeça, assim. Mas eu tô tentando a gente lembrar que eu vai também levando. já usei. Eu também já vou revisar todos os meus projetos, começar a olhar se eu, em algum momento se eu troquei a palavra. Tranquilo, tá perdoado. Ai, a gente tem ainda uns 5 minutinhos. Tá. Nossa, já? Já o tempo voa, podia te ouvir a noite inteira, Douglas. Eu aprendo muito contigo, é sensacional. Você é incrível. Obrigado. E eu acho que você podia, de repente, falar pra gente um pouquinho como que um biólogo pode. O que você acha que você diria para um biólogo? Como ele pode fazer se ele quer seguir nesse caminho de trabalhar na preservação do patrimônio? Uhum. Olha, primeiro se graduar em biologia, ciências biológicas, né? É um pouco óbvio. Depois, eu acho que assim, pensando nos agentes biológicos que estão associados, né, a essa questão, né, do patrimônio, pensar em ter mais conhecimento específico sobre a microbiologia, especificamente, porque aí engloba fungo liquenizado, alga, então ter essa noção desses agentes biológicos, dos insetos, então estudar um pouco sobre entomologia, entender a diferença, né, do que é um inseto. Olha, meus alunos que estão em inseto não tem 8 apêndices, tá? Porque o povo confunde, né? Não pode. Fala que aranha é inseto e não é. Mas, assim, entender um pouquinho dessa questão, né, dos insetos e até mesmo de mamíferos, né? Eu nem falei dos mamíferos, mas a gente sabe que tem morcegos, são as pragas urbanas, né? Os roedores, os próprios pombos, né? Não são mamíferos, são aves, obviamente, mas eles têm um grande problema, né, da questão de defecação, né, nas praças, sobre os monumentos, sobre as esculturas. Então, isso é um problema muito, muito grave e a legislação do Brasil não permite que você, né, faça um controle biológico dos pombos. Então, é o que a gente chama de praga urbana mesmo, né? Os danos são bastante severos. Então, ter um pouquinho desse conhecimento desses grupos, né, um pouquinho de planta também, porque a gente sabe que tem as briófitas, né, que podem crescer sobre os monumentos, ter essa noção. Não há aqui no Brasil um curso específico, né, tipo assim, de biologia aplicada, né, falo de especialização, de mestrado, doutorado. Mas igual, por exemplo, se a pessoa tem mais simpatia com insetos, faça uma especialização em entomologia e aí busque os principais grupos de insetos que estão associados à deterioração, né, da madeira, né, busque, né, traça o caminho. No caso da microbiologia, eu fui pela questão dos fungos filamentosos. Né, é descrito que eles causam mais danos negativos. As bactérias têm problema? Tem, mas assim,
Em relação aos fungos, os problemas são mínimos, né? Os biofilmes bacterianos são mínimos em relação aos fungos filamentosos. Então, eu fui pelo lado da microbiologia e me especializei. Agora, também nada impede da pessoa ter se formado, graduada em ciências biológicas, e seguir um lado físico-químico, né? Você pode fazer um mestrado, uma especialização em química aplicada à preservação. Existem inúmeros testes, né, associados à biologia, igual, por exemplo, a própria atmosfera NOx, né? É um processo puramente químico, né? Não tem como fugir, é química aquilo ali. Mas vai atuar sobre seres biológicos. Então, tá aí a associação de uma área com a outra. E ter Bacana. simpatia com preservação do patrimônio. Você Estudar. ficar pelo bichinho do patrimônio, né? Ter simpatia. Não adianta não gostar de história da arte e querer atuar, né, nessa área. Até mesmo da mesma forma que o diálogo tem que acontecer de vocês, né, dos restauradores com os biólogos, os químicos, enfim, ou os outros, o inverso também tem que acontecer. Eu tenho que entender. Eu não vou falar aqui que é uma estátua, ou então é uma tela, né? A gente tem que usar os termos adequados, né? Para, né, ser uma mão de dois, uma mão dupla, né? Não pode ser Com só de lá para cá. certeza. Ai, Douglas, adorei. Acabou? Nosso tempinho tá acabando. Ai, A meu qualquer Deus. momento o Instagram começa a O Instagram é contar ingrato, aí né? pra fechar. É ingrato, né? Eu podia ficar aqui muito mais tempo, tá sensacional. Eu quero Mas te é isso, agradecer olha. imensamente por ter aceitado o convite. Você é ótimo. Nossa, Imagina. desde que eu te conheço, eu sou uma fã, assim, de você e do seu trabalho. Você é uma pessoa sensacional, um profissional incrível. Tá, Muito joia. Eu que obrigada, agradeço o assim. convite, né, de verdade mesmo, de coração, em poder contribuir um pouquinho mais, né, com as pessoas, porque a gente fica muito na academia, na universidade, e agora a gente tem uma visão mais ampla, né? Todo mundo pode ver um pouquinho do que a Com gente faz certeza. e aí disseminar um pouquinho o conhecimento. Exatamente. E estimular que pessoas que, né, trabalhem juntas, né? A gente sair um pouquinho da nossa bolha, né? Já que é uma área Sim, multidisciplinar, vamos sim, trabalhar juntos, sim, né? claro, claro. Que É ótimo, isso. muito Olha, obrigada. eu agradeço mais uma vez e precisando, entre em contato com a gente. Você também. E obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Se alguém ficou Ah, com tá, alguma gente. dúvida ainda, pode encaminhar para a gente, que a gente responde. Tá, E valeu, pelo gente, que menos, quem tá assistindo ou aí, tenta dando responder. coraçãozinho. Olha que chique. Você está super badalado. Então O pessoal tá. adorou. Muito obrigada. Boa Valeu, noite. Tainá. Boa noite, um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.